Sejam bem-vindos, queridos espectadores. Recentemente vi um vídeo na internet sobre a história do banho e achei tão fascinante que convidei duas pessoas que conhecem bem o assunto. Comigo estão Sonja Alcalini e Stefan Colombucci, e vocês se dedicam ao banho alcalino. Há tantas coisas nesse tema que eu nem estava ciente. No vídeo foi explicado que realmente houve uma época em que as pessoas eram muito mais saudáveis do que hoje, e isso aparentemente estava relacionado com a cultura do banho. Vamos analisar isso mais de perto hoje. Como foi para vocês a introdução a esse tema? Sim, começou realmente comigo. Eu tive uma perda auditiva súbita há cerca de 25 anos. Com tinnitus, isso é como um ruído constante, bem alto. A medicina convencional pôde me ajudar um pouco com os problemas agudos, mas não realmente me curar. Então, comecei a me interessar por métodos de cura alternativos e fui pela primeira vez a um naturopata. E ele me falou então sobre os benefícios de um tratamento alcalino. Pela primeira vez falou sobre o pH alcalino. Eu comecei a me aprofundar cada vez mais no assunto, especialmente com cuidados básicos do corpo, e continuei pesquisando por conta própria nessa direção. Ouvi muito sobre estarmos acidificados naturalmente. Isso tem muito a ver com a alimentação, mas vocês descobriram que, na verdade, a alimentação e o esporte e assim por diante não tem tanto impacto na saúde quanto os banhos alcalinos, ou entendi certo? Sim, isso é correto. Pesquisamos sobre o banho alcalino em geral e então voltamos na história e encontramos muitos indícios de como o mundo era antigamente. Que lá o banho era simplesmente a forma normal de cuidado com o corpo. E aí, pela primeira vez, colocamos isso no papel como uma história de banho em 2005. Isso foi, na verdade, mais como uma introdução a uma obra completa sobre a base. Trata-se de como realmente fazer um banho alcalino, qual temperatura devo escolher e, acima de tudo, qual meio de banho devo usar. E ainda essa história de como antigamente se tomava banho alcalino. Você também tem o livro aí, talvez possa mostrá-lo para a câmera. Este é Baden im Jungbrunnen. Jungbrunnen é uma palavra que talvez você já tenha ouvido, mas o que realmente significa é que houve épocas em que as pessoas tomavam banhos por semanas e depois saíam realmente rejuvenescidas. Também nos aprofundamos na imagem da fonte da juventude de Lucas Cranach. Tivemos isso no banheiro por muitos anos e pudemos meditar sobre isso por horas. Descobrimos que a água nesse banho agora não flui mais. Não está realmente claro, mas é mais esbranquiçado, e essa água branca indica que havia algo na água. Quando nos perguntamos o que poderia haver ali, olhamos para o lado esquerdo. No topo, há algumas rochas que lembram muito o giz. Essas rochas que lembram muito giz, né? Podem ser penhascos de giz. E do lado direito, cinzas, que são um componente básico para um banho. Podemos então considerar que o giz moído, que é carbonato de cálcio, e a cinza, que é carbonato de potássio, quando misturados, formam aquele líquido esbranquiçado. Carbonato de potássio e carbonato de cálcio formam, com certeza, uma espécie de líquido esbranquiçado. E que as mulheres mais velhas ali se enxagam com a água da piscina, dá pra ver? Elas se enxagam. Isso aponta principalmente para uma excreção cutânea, que é desencadeada dessa forma. Ao enxaguar, essa chamada camada protetora ácida é removida imediatamente. Ela nem sequer consegue se formar. E se ela não pode se formar, então a pele pode, de fato, excretar o tempo todo. As mulheres mais velhas ali se enxaguando com a água da bacia, isso dá pra ver. Ah, tá. Então eles não apenas tomam banho, primeiro eles são limpos, por assim dizer. Elas se enxaguam. Olha, mesmo tempo. Isso indica principalmente uma excreção da pele, que é então desencadeada por isso. Ao se enxaguar, essa chamada barreira ácida
é removida novamente. Ela não consegue se formar. E se ele não pode se formar, então a pele pode, na verdade, eliminar o tempo todo. Vamos voltar mais tarde para a aplicação de hoje, né? Para mim, a história continua interessante porque realmente vamos até João Batista e ainda antes disso. Acho tão interessante porque pensamos que o batismo é apenas um pouco de água pingando na testa ou na cabeça e era algo completamente diferente. Era alguém que também era conhecido por ser um batista, que ele fez imagens com as pessoas e assim por assim dizer, as curou ou as fez saudáveis. E por um bom tempo foi a profissão do banhista, quando ainda não existiam médicos e clínicos como temos hoje, que mantinham as pessoas saudáveis apenas pelo fato de que elas tomavam banho e então eram muito mais saudáveis. Eu poderia contar muito sobre isso porque me fascina e também sabemos que a história de Asterix e Obelix é basicamente que dizem que os romanos eram, no fundo, os mais fracos e a aplicação dos banhos bádinos eram realmente mais saudáveis e mais fortes e vigorosos. Também se diz que os romanos lutaram contra o que chamavam de selvagens nus, mas eles eram tão fortes que os romanos ficavam sempre surpresos. A aplicação desses banhos bádicos eram realmente mais saudáveis, mais fortes e mais vigorosos. Quer dizer, dizem que os romanos enfrentaram então os chamados selvagens nus, mas estes eram tão fortes que os romanos ficavam sempre surpreendidos. Isso é correto. Então, as pessoas que viviam aqui, os europeus tipo no norte da Europa, como gauleses, germânicos e eslavos sem também, problema. como chamamos hoje, eles tinham obviamente outros nomes para si mesmos. Eram mais fortes. E isso não se sabe por eles mesmos, mas pelos romanos, sim. Mas foi um e a história foi magro, escrita sim. pelo vencedor. Normalmente o vencedor escreve algo que seja mais vantajoso para si mesmo, mas eles agora admitiram que não conseguiram superá-los, e isso, apesar de chegarem lá com armaduras e tecnicamente muito bem treinados, enquanto os outros estavam praticamente nus. Mesmo no inverno. Eles não sentiam frio, podiam se mover melhor, é isso mesmo? O que aparentemente manteve as pessoas tão fortes e saudáveis por séculos ou milênios foi o fato de terem resistido por tanto tempo aos romanos, mesmo eles tendo armas e armaduras. Você mesmo diz que nos livros de história eles meio que expressaram uma admiração pelos oponentes da guerra. Sim, então a gente tenta talvez sempre segurar um pouco, mas não tinha como, porque o adversário era simplesmente tão forte. Sim. Eles falavam sobre o poder avassalador do osso do dragão que eles precisavam. No vídeo eu acho interessante porque surgem coisas como álcool. É como com os índios, que se dava a eles o que chamavam de água de fogo. Os romanos também convidavam os locais para suas festas. Essa foi então, aquela fase amigável. Acostumados a beber vinho e tal, isso não vem daqui. Mas hoje em dia temos o vinho aqui, não? Especialmente no Reno e tal. Todos os enólogos por toda parte, mas também o consumo de carne. Isso quer dizer que eles viviam aqui basicamente como vegetarianos, viviam de bolotas e outras coisas, e de vegetais e frutas. E os romanos os convidaram e ofereceram carne e assim, de certa forma, enfraqueceram as pessoas. Foi assim que eu entendi. Sim, então as pessoas aqui, quando se encontram escavações antigas das pessoas daqui, acham-se muitas cascas de nozes, restos de frutas e legumes. E o que também é interessante é que também se encontram locais muito alcalinos nos assentamentos. Naquela época, eles não conseguiam entender o que esses locais alcalinos nas escavações poderiam ter sido. Possivelmente eram os banhos da aldeia, que tinha seu próprio banho lá. Então, os romanos, por assim dizer, nós sabemos que o consumo de carne também causa acidificação. Os romanos já estavam enfraquecidos porque consumiam carne e depois não tinham as bedas, além de beberem vinho. Por isso era tão difícil para eles lutar contra os que estavam aqui, porque eram muito mais fortes. Era uma sensação de vida que começou no Egito, começou com as panelas de carne bíblicas do Egito. Primeiro comeram carne, depois isso se espalhou para o norte, para o Império Romano, de lá para a Gália, e ao mesmo tempo havia os celtas,
que também vinham mais do sul, da direção da Macedônia, e com enormes rebanhos de gado aqui, basicamente inundaram a região. Isso foi há 3.000 anos, aproximadamente 1.000 antes de Cristo. E de lá eles também aprenderam através do exemplo que se deve ter muito gado e comer carne. Não. E então os romanos, ambos juntos. O banho sim, então isso foi se desenvolvendo ao longo dos séculos, até que começou a afetar o consumo de carne e naturalmente a água foi sendo envenenada pelo curtimento, já que eles curtiam as peles de animais, ou seja, beber a água deixou de ser saudável em algum momento, as pessoas ficaram doentes e banhos, sim, isso vem de séculos, como tudo foi se desenvolvendo, então começou assim com o consumo de carne e também, claro, a água foi envenenada pelo curtimento, porque eles curtiam as peles de animais. Ou seja, beber aquela água já não era mais seguro. Em algum momento também não era mais seguro. As pessoas ficaram doentes e... Então bebemos cerveja, porque a cerveja vinha de uma cervejaria onde não havia resíduos na água. Ao vinho, quando era bem ao sul, onde o vinho era cultivado. Bebia-se então cerveja e vinho. E isso também está registrado em documentos medievais, que a quantidade normal de bebida, por exemplo, para um monge masculino era de 5 litros de vinho por dia. Assim. E para uma freira a partir de 4 litros. E isso não era cerveja forte nem vinho forte, estava diluído. Ok. E eles também davam vinho às crianças. E se surpreendiam com a alta mortalidade infantil, mas era porque simplesmente não podiam dar água a elas, já que a água estava muito contaminada. Estava envenenada e através de tudo isso, não é? Ou seja, primeiro essa cultura entrou dos romanos e dos celtas, esse hábito de comer carne e beber álcool, e depois os ataques continuavam a vir da mesma direção e mais tarde pelos francos. Foi assim que eles conseguiram enfraquecer o povo, mas um ponto muito importante foi que as fontes foram seladas. Então, eles tinham as fontes, em parte, como bosques sagrados, com árvores, e entre eles as pessoas tomavam banho, mas agora as unidades especiais praticamente selaram tudo da noite para o dia, e não podiam mais tomar banho, e isso fez com que as pessoas, devido a esse modo de vida e à falta de banhos, ficassem tão doentes que a Alcoólito Grande conseguiu dominá-las. Primeiro muraram esses locais e, em seguida, construíram uma igreja em cima. Por volta de 1100 a 1300, essas igrejas foram construídas lá. E em muitas igrejas, por exemplo, debaixo da Catedral de Colónia, ainda hoje encontram-se esses balneários. Sim. Grandes banheiras, onde só o cardeal sabe o que realmente é feito ali. Ele não tem acesso a esses locais. Então, naquela época as pessoas não viviam muito e por isso hoje dizemos que temos uma expectativa de vida de 70 anos ou algo assim. Isso é bom, naquela época elas morriam com 30 anos por exemplo, ou algo até assim. o ano 500 havia ainda essa cultura de se ter muitos carvalhos no jardim e fazer pão com eles. Mas isso não era só aqui, na verdade acontecia em todo o mundo. O carvalho tem 800 variedades diferentes, semelhante a como temos com as maçãs hoje. Em todos os lugares fazia-se pão com bolotas, simplesmente porque elas não podem ser consumidas de outra forma. Existem 2 métodos, pode-se ou moer as bolotas e depois é necessário deixá-las de molho para remover o amargor. Por 24 horas a água é descartada e então se obtém uma espécie de massa. Depois mistura-se água com farinha, formando uma massa que é colocada sobre pedras para secar, assim é feito o primeiro pão. Ou a outra possibilidade é pegar as bolotas inteiras e torrá-las. Elas ficam bem escuras, e então você as moe e adiciona água para obter uma bebida. Como café, mas isso é um café básico, e uma espada. Então assim são os esquilos, e bolotas muito são básicos. Básicas, exatamente. Isso combina. As bolotas têm miliequivalentes de mais 16. Ui, parabéns. E isso é muito quando se sabe que o pão de trigo normal tem menos 17. Então é exatamente o oposto. Um é mais 16, o outro é menos 17. E o pão de trigo, claro, porque é menos 10. Eles são valores relativamente extremos na chamada escala de acidez. Supomos que antigamente as pessoas eram fortes porque tinham uma alimentação alcalina, como por exemplo com bolotas, em contraste com a carne e os grãos que tendem a acidificar, além de tomarem banhos alcalinos.
e ao contrário do que temos hoje. Agora vamos voltar ao que podemos aprender hoje a partir disso. O que seria sensato hoje em dia, além de mudar a alimentação, evitar carne e assim por diante? Essas são todas as coisas que já mencionamos sobre acidificação, mas sobre os banhos, o que fazemos então? Os banhos básicos servem para liberar os ácidos da pele. O bom da pele é que ela está disponível em todos os lugares. Há poucas pessoas em que o ácido precisa percorrer um caminho tão longo das profundezas até chegar à pele. Então, uma distância assim, normalmente está ao redor dessa área. Não precisa ir mais longe. No braço, essa distância nem existe. É isso. A pele está disponível em toda parte. E o bom é que quando nos exercitamos, quando ativamos nossos músculos, movemos e usamos, então geramos um calor e esse calor expulsa o ácido do corpo e a pele começa a suar e o suor esfria a pele. A pele fica fria e o músculo fica quente e o ácido agora se move em direção à região mais fria e assim ele é retirado do corpo. O que vocês recomendam? Tem tipo soda? É básico? Então, trata-se de ter potencial de neutralização, assim como nós temos. Soda, bicarbonato de sódio, carbonatos. Você precisa da temperatura certa para o banho alcalino. Já falamos sobre isso antes. E da temperatura corporal, você precisa de um potencial de neutralização, seja carbonato de sódio, bicarbonato de sódio, carbonato de potássio ou carbonato de cálcio. Na verdade, não importa tanto. E a terceira coisa que faz parte do banho alcalino é uma mistura de pedras preciosas, que de acordo com a indicação, terapia com pedras preciosas, digamos assim. Parece um pouco esotérico agora, mas realmente existe. Nós verificamos. Eu já dei banho em cerca de 2.000 pessoas. Aliás, no começo fizemos banhos de 72 horas com 2 participantes seguidos. Nós verificamos se poderia aparecer algo que se poderia chamar de efeito de banho então, excessivo. Que a gente cria membranas entre os dedos. O único efeito negativo que ocorreu é que as unhas sofreram danos e os cabelos também. Porque ácidos são incorporados ali. Nos cabelos, ácidos são incorporados. Nas unhas, que são feitas de material semelhante, é parecido. Mas tomar banho por 72 horas não é algo que se faz regularmente? Qual é a sua recomendação? Um tratamento, talvez? Então, este banho da fonte da juventude foi um tipo de tratamento, provavelmente por um período de tempo? Ou quanto tempo? Então, pelo que sabemos hoje, você fica algo como 2 a 3 semanas seguidas 12 horas por dia, ou até 2 anos seguidos 12 horas por dia, ou realmente 4 meses sem parar, dia e noite. Na água, ou melhor, no meio de banho, digamos assim, porque na verdade já não é mais água. E o efeito, então vocês têm pessoas que fazem isso e que realmente ficam rejuvenescidas? Sim. Alguém que já é um pouco mais velho, pegue-me como exemplo. Não, alguém que pareça um idoso, isso é o mais evidente. Por exemplo, uma senhora idosa que entra na banheira e toma um banho de 12 horas. E depois desse banho de 12 horas, já dá para ver que ela já foi uma mulher realmente bonita. Já dá para ver que por baixo, uma jovem mulher está. E quanto mais essa terapia dura, quanto mais você toma banho, mais... Isso é como o fisiculturismo. Quanto mais evidente isso se torna e, em algum momento, isso se torna quase o estado normal. As pedras de vórtice têm uma certa frequência natural e vibram com ela. E essa vibração é transferida para o corpo pela água. E no corpo estão os depósitos de resíduos. Aqueles que estão em harmonia com essas vibrações podem entrar em ressonância, permitindo que os depósitos de toxinas no corpo sejam eliminados mais rapidamente. A possibilidade é 2 vezes por semana, 2 horas.
Isso dá para fazer bem, não se entedia muito. Pode até assistir a um filme em 2 horas, se quiser. E essa também é uma boa frequência, dá para fazer 2 vezes por semana, 2 horas. Existem então certos sintomas ou certos tipos de pessoas ou misturas específicas que vocês dizem que não é tudo igual para todos? Também da nossa associação. Primeiro, mas dizem que é possível descobrir sozinho, só que eu não teria ideia de qual pedra preciosa seria adequada para mim. Vocês têm tanta experiência a ponto de descobrir rápido o que seria bom para mim? Do nosso grupo, há vários membros que começaram a conceber e misturar um pó de banho. Algumas pessoas conseguiram fazer um pó de banho realmente bom. Isso é um conhecimento muito extenso. E sobre nutrição, novamente, o que seria mais sensato, como vegetais e tal, são mais alcalinos do que frutas. Certo, talvez por exemplo, eu possa citar alguns valores. Em uma laranja, uma laranja normal tem tantos... apenas 75%, mas ainda é muito, é por isso que o sal tem um valor base negativo muito alto quando consumido oralmente. Isso faz com que qualquer prato se torne fortemente ácido, entrando na área de excesso de acidez. Apenas 75%, mas é simplesmente muito. Por isso, né, o sal tem um valor de base negativo muito alto quando ingerido. Isso faz com que qualquer prato fique muito ácido, caindo na zona de excesso de acidez. É um ótimo exemplo disso. Embora contenha muito cálcio, na metabolização do queijo são retiradas do corpo muito mais partes de cálcio do que são introduzidas. Em outras palavras, é praticamente um ladrão de cálcio. O queijo retira do corpo significativamente mais partes do cálcio do que aporta. Ou seja, é um ladrão de cálcio. O que vocês bebem, comem, pelo que então, esperam? Laranjas são, por acaso, muito alcalinas, porque, na verdade, é sobre os equivalentes de base. Não estamos falando do sabor ácido. Mineral salt em excesso talvez também seja uma boa palavra para isso. Trata-se dos equivalentes de milha. A laranja é muito boa nesse aspecto, bem como o tomate e o pepino. Além disso, tudo é melhor na agricultura orgânica do que na convencional. No cultivo convencional, é usada a fertilização com ácido fosfórico. Isso traz acidez novamente, é por isso que o valor do pH também diminui na agricultura convencional. Batatas são o melhor de tudo. Elas ainda estão... Exatamente. Isso foi por volta do ano 500, quando as pessoas tinham que lidar com a morte e precisavam comer grãos. E então elas começaram a fazer pão de grãos, o que é completamente incomum. Aí a expectativa de vida caiu para 25 anos e subiu dentro dos próximos 50 anos novamente para 40 anos. E ficou em 40 até que a batata foi introduzida, e desde então a expectativa de vida continua a aumentar, e o café da manhã com batata é constante. Os minerais já não estão mais no solo e por isso não conseguem entrar nos vegetais e nas batatas. Isso significa que hoje temos realmente déficits, mas podemos compensar muito com esse conhecimento e com os nutrientes, se entendi corretamente. Sim, mas não se deve ter a ideia de que, por não ser tão bom no solo, poderíamos tomar suplementos alimentares, porque o corpo não consegue absorvê-los. Então, uma dieta alcalina deve sempre ser coloidal. Coloidal significa na planta, ou seja, as plantas são as comedoras de pedras. Se tivermos algo como cálcio e magnésio, o ser humano não consegue absorver isso. Assim, uma pílula é, na verdade, completamente ineficaz. A planta absorve o magnésio e o transforma em uma forma coloidal, e então podemos obter esse magnésio da planta, ou seja, quando comemos brócolis ou batatas, podemos absorver esse magnésio. Eu percebo que é realmente extenso do lado deles, mas muito competente. Isso é importante também. Eu inicialmente tive a impressão de que há muito conhecimento por trás e que um banho alcalino não é igual ao outro, mas que realmente tem a ver com a composição. Então é muito importante que a gente se aprofunde nisso. Mas há potencial para a saúde, e dizem, quando os porcos voarem, nós continuamos os mesmos. Então dá para rejuvenescer, talvez ver os porcos voando novamente. Estou curioso para ver se isso é verdade. Se em alguns anos pareço talvez mais jovem do que agora, de qualquer forma vou experimentar muitas coisas. Agradeço a vocês por estes insights e gostaria também de destacar mais uma vez o vídeo de vocês,
Como disse, a história do banho realmente me fascinou, por isso vocês estão aqui hoje. Mais sobre este livro. Muito obrigado, Sonja Alcalina e Stefan Columbruck-Ruick. Muito obrigado, sim, obrigado. Olá, eu sou o Christian e encurtei e traduzi essa entrevista sobre o banho alcalino para vocês em várias línguas, para que muitas pessoas possam ver e se beneficiar disso. A história dos germanos, nossos antepassados aqui na Europa, sobre sua força, sobre sua longevidade. E, naturalmente, a história dos romanos, de seu domínio, de seu controle, de nossa expectativa de vida naquela época, já nos tempos de João e Jesus. Elas foram muito interessantes e inspiradoras para mim. Essa descoberta, essa redescoberta de João Batista, o que ele fez naquela época e como podemos segui-lo hoje em dia. Também tiveram momentos de iluminação e experiências espirituais. Também foram vividos momentos de iluminação e momentos espirituais. Isso leva ao fato de que, através do banho alcalino, somos energizados e purificados ao mesmo tempo. E ao remover essas camadas sujas em nossa aura, tudo fica mais claro naturalmente e vemos com mais clareza. Isso abre nossa consciência, nos transforma e assim temos esses momentos de iluminação, como costumam dizer. Eu mesmo já experimentei isso durante o banho, como você se sente revigorado após um banho de 10 horas e até 2, 3 dias depois, como se sente que lá no fundo o corpo está de alguma forma aliviado e você se sente mais leve e mais forte. Essa frescura regularmente nos dedicar a isso é, claro, o melhor que podemos fazer pela nossa saúde. Hoje em dia, é claro que minha preocupação pessoal é com a saúde. E quando se fala em saúde, existem 3 aspectos fundamentais que devem ser considerados: carregar, limpar e desenvolver a consciência. Esses 3 pontos são essenciais e nesses 3 pontos encontramos tudo o que pertence ao nosso cuidado com a saúde e, naturalmente, também ao cuidado com a nossa alma e nossa mente. Nós somos compostos por um corpo que funciona como uma bateria, com eletricidade, com energia. E por isso é importante para nós recarregarmos sempre muita energia para uma vida longa. Nosso corpo funciona como uma esponja que está constantemente absorvendo coisas do ambiente, então é importante limparmos nosso corpo de forma constante e regular. Claro que nosso coração, nossa mente, nossa alma também funcionam de uma forma que necessitam de limpeza, que passam por um processo de purificação através dos pensamentos e das emoções, além de precisarem ser recarregadas com energia nova. E à medida que desenvolvemos nossa consciência, podemos seguir este caminho cada vez melhor. Por isso, hoje é essencial que, se queremos cuidar do nosso corpo, tomar banhos e mudar nossa alimentação para opções frescas e energéticas, precisamos nos envolver juntos nesse tema. Já existem alguns bons exemplos do passado. Por exemplo, há 3 médicos que ganharam o Prêmio Nobel de Medicina em 2009. Eles examinaram as células e descobriram por que o corpo envelhece. E eles também sabem o que é preciso fazer para que o corpo se rejuvenesça. Nos Estados Unidos vem uma tendência muito positiva. Já existem alguns aparelhos de medição que podem determinar a idade biológica do corpo com base em comparações feitas por diferentes métodos. Acho essa Olimpíada do rejuvenescimento realmente incrível. Qualquer pessoa que queira pode participar e acho ótimo que possamos coletivamente abrir esse campo, essa nova dimensão e nos beneficiar disso. E como eu disse, acho muito interessante que João Batista e Jesus já faziam essas mesmas coisas na época. E hoje em dia podemos seguir juntos nessa direção e assim alcançar muitas pessoas. Iniciei um site onde todo esse conhecimento está disponível de forma compacta para que eu possa compartilhá-lo com meus amigos e com muitas pessoas. Hoje em dia ainda não existem lugares suficientes onde se pode ir para fazer uma limpeza do polegar, um banho prolongado ou um banho neutralizado para os pés,
ou algo parecido. Geralmente é muito caro e complicado. Por isso pretendo, com minha ação de financiamento coletivo, estabelecer um centro no Brasil onde possamos oferecer todas essas possibilidades para nós, para nossos amigos, para nossa comunidade e para todas as pessoas que desejam fazer isso. Além disso, este centro deverá ser também uma central de organização, um escritório, onde podemos trabalhar com nossos amigos na rede e criar mais lugares como esse, ajudar nossos amigos a estabelecerem essas oportunidades em seus locais. E assim podemos crescer. E algum dia proporcionar a todos os nossos amigos essas oportunidades de maneira simples e econômica. Essa é a principal motivação deste projeto e eu peço que vocês o vejam se quiserem e estejam conosco apoiando esta iniciativa. Aqui no site simplifyeurope.com vocês podem ver todo o projeto e eu ficaria feliz em ouvir de vocês e receber um feedback.